O que te move? Essa pergunta é algo que o Senhor colocou no meu coração e há muito tempo ela tem permeado aí os meus pensamentos, a minha vida. E é uma pergunta, na verdade, que ela toca no fundo da nossa alma, porque fazer essa pergunta para você mesmo vai fazer com que você descubra, às vezes, coisas que vai te deixar chateado. Vou informar. O pastor Samuel está me lembrando de uma coisa que eu vou falar já, não esqueci não. Mas essa pergunta é importante porque ela vai revelar, talvez, que muitas vezes o que nos move não são coisas que a gente acha bom. Muitas vezes o que nos move é a inveja, algum trauma familiar, ou alguma ansiedade, ou dinheiro, ou a busca por alguma coisa. E nós que estamos aqui hoje, que somos cristãos, nós que somos o povo de Deus, deveríamos ser movidos por Deus e pela sua palavra. Mas muitas vezes nós também, se a gente não observar, o que acontece é que nós mesmos somos movidos por forças que movem o mundo. E aí que está a diferença entre o cristão, o crente e o mundo, é exatamente o que nos move. Então eu quero nessa manhã tentar trazer essa reflexão para os irmãos. E se você puder, pensa nessa pergunta. O pastor Samuel bem lembrou aqui, esse é o tema do meu primeiro livro que eu escrevi. Eu preguei essa mensagem em 2023 lá na nossa igreja, na AD Renovação, e depois que eu preguei essa mensagem, isso ficou tão forte na minha mente, algumas pessoas vieram compartilhar testemunhos e falar sobre essa mensagem, e acabou virando um livro, irmãos. Então, hoje à noite, às 18 horas, lá na nossa igreja, na AD Renovação, eu vou fazer o lançamento desse livro, depois a gente vai fazer aqui na CCA também, em outubro, e eu quero agradecer aos irmãos que sempre apoiam, que oram por mim, porque eu tenho certeza que esse livro, muito mais do que simplesmente um produto literário, ele é para transformação de vidas mesmo, para pessoas e famílias que vão ler, igrejas que vão ler e vão encontrar transformação através dessa pergunta, amém? Então, no meio da nossa correria do dia a dia, essa pergunta ela evoca algo muito profundo, que é o que me move. O que faz você acordar amanhã numa segunda-feira, levantar da cama, ir para o trabalho, que às vezes você nem gosta do chefe, nem gosta do pessoal, mas está lá toda manhã. Será que é só o dinheiro? O que te move a levar os seus filhos para a escola? O que te move a sair da sua casa todo dia e enfrentar o que tem que enfrentar no mundo? Será que é Deus que está nos movendo ou o que será que está nos movendo em meio a tudo isso? E tem um testemunho de um pastor, chama pastor Marcos Madaleno, da Igreja da Cidade, em São José dos Campos, e sempre que ele conta isso, eu acho que identifica muito com o que eu quero dizer aqui, porque ele fala que ele percebeu que sempre que saía de casa, ele tem 4 filhos, e 4 ou 3 filhos, se não me engano, e sempre que ele saía de casa, assim, quem tem filho sabe disso, na hora do culto, quando a gente está se arrumando, ou na hora de ir para o shopping, para algum lugar, às vezes você está na porta e o filho está lá ainda, ou jogando videogame, ou está secando o cabelo, está enrolando, e às vezes o pai e a mãe estão na porta e ela fala, vamos, né? E o pastor Marcos Madaleno conta que em um determinado momento ele percebeu, eu estava gritando demais com meus filhos, né? Falando, vamos gente, vamos logo, acelera aí. E ele falou, eu percebi que quando era um lugar que eles tinham prazer de ir, como por exemplo, vamos no shopping, ou vamos no passeio no parque, eu pegava a chave do carro e ia para a porta e falava, tô indo, tchau. Qual é a diferença? Os filhos levantavam, correndo e falavam, não, espera porque eu quero ir junto. O filho já nem ficava esperando para ir gritar. O que ele quis dizer com isso, que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, o que nos move, o que a gente precisa que o mundo entenda, não é o que a gente está falando simplesmente, mas é o que a gente está vivendo, o lugar para onde a gente está indo. O pastor Marcos Madaleno com isso quis dizer que o discipulado e o que a gente faz com as pessoas aí no trabalho, na nossa família, é importante que as pessoas entendam que a gente não está simplesmente chamando para vir para a igreja, a gente não está simplesmente chamando para uma religião, mas a gente está convidando eles, mostrando um destino, falou, eu estou indo para o céu, quem quiser vem atrás de mim. E foi o que Jesus nos ordenou, falou, ide fazer discípulos, para quê? Para ir morar com ele no céu. Então a ideia disso é que nós estejamos num caminho rumo ao céu, rumo a Jerusalém, e que as pessoas que olhem para a nossa vida, no trabalho, na faculdade, em casa, vejam em nós pessoas que estão indo morar no céu. E as pessoas não simplesmente venham pela força do nosso grito ou da nossa voz convidando, mas que vejam, ele está indo num caminho onde eu preciso seguir para ir também. Então o que nos move, na verdade, é a vontade de ir para o céu e o anseio de estar com Deus. E se isso não for latente na nossa vida, dificilmente a gente vai conseguir fazer discípulo e alcançar pessoas, porque muitas vezes a gente pode ter um discurso religioso, falando para as pessoas, venham, mas a pessoa na nossa vida não vê aquilo que a gente está pregando, né? Não vê aquilo que a gente está tentando comunicar. Então essa mensagem, ela nasce mais ou menos disso, dessa pergunta, tá bom? Só que a gente está indo para o céu, mas no meio do caminho tem esse mundo aí, que a gente está aqui vivendo.
Tem o planeta Terra, tem as nações, e no meio de tudo isso tem muita distração. Então imagina o seguinte, uma pessoa que está percorrendo um caminho, percorrendo uma jornada, no meio do caminho ela vai ter atalho, ela vai ter obstáculos, e nessa jornada da vida a gente tem também, a gente se enfrenta a muita dificuldade. Enfrenta a falta de dinheiro, um filho que muitas vezes está internado, enfermidade, um trauma familiar. A gente vai enfrentando tanta coisa durante a vida, nessa jornada que a gente vai para o céu, e muitas coisas vão acontecendo. Talvez você arrume um emprego bom, se dê bem nesse emprego, começa a ganhar dinheiro, e de repente o seu propósito que era ir para o céu simplesmente, agora é esquecido e você agora só pensa em ganhar dinheiro. Ou talvez o propósito que antes era ir para o céu, agora na verdade virou outro propósito. Por quê? Quando o nosso foco não é ir para o céu e estar com Jesus, qualquer outra coisa que apareça no mundo vai ocupar o lugar de Deus no nosso coração. Então, olhar para o nosso coração e ter guardado na mente, no coração e na alma que existe um lugar para Deus, que existe um lugar para onde nós vamos, reflete exatamente como nós vivemos. Porque se a gente não tem isso muito claro, o que vai acontecer? A gente vai ter um número cada vez maior de crentes. Hoje o censo do IBGE diz que o número de evangélicos cresce a cada dia no Brasil. Hoje eu acredito que talvez nós já somos maioria, no Brasil e no mundo, somos a maior religião, mas se uma religião que se denomina cristã, fala que segue os passos de Jesus Cristo, é a maior na humanidade, é a maior no Brasil, por que ainda tem tanto assalto, tem tanta tristeza? Por que a gente liga o jornal e vê tanta coisa ruim acontecendo? Ué, se nós somos seguidores de Cristo, e a religião que mais cresce é a religião de Cristo, por que o mundo está como está? Exatamente por causa disso. Porque muita gente ainda está na religião cristã, mas ainda não teve relacionamento com Cristo. Ainda não teve a sua vida transformada, seguindo o caminho para o céu. Muitas vezes a gente frequenta uma igreja, mas não está indo para o céu. A gente frequenta um lugar, frequenta uma reunião, uma sala de oração, mas esqueceu que o rumo é ir para o céu. E não vim aqui simplesmente como um encontro social, né? Um encontro onde a gente gosta de ver as pessoas, cumprimentar as pessoas, mas um lugar onde a gente lembra do nosso propósito. Então, sobre essa perspectiva, a gente vê que, na verdade, o mundo inteiro se organiza dessa forma. As pessoas, elas, de acordo com o que elas creem, elas são identificadas. Por exemplo, se você vê um rapaz todo de preto na rua, bem barbudão, com um quipá na cabeça, você sabe que ele é judeu. Por quê? A forma como ele se veste, a forma como ele se apresenta, demonstra aquilo que ele acredita. Se você vê, por exemplo, alguém, um carequinha todo de roupa laranja, assim, meditando, vai associar ele à religião budista, né? É um monge budista, provavelmente, ou talvez uma mulher de burca, uma muçulmana. Então, o que eu quero dizer com isso é que as pessoas, na verdade, o mundo todo se organiza dessa forma, de acordo com o que crê. Então, alguns países, de acordo com o que eles creem, as pessoas se vestem e têm a sua conduta de acordo com aquilo que crê. E por que isso é importante para nós? Porque se nós não tomarmos cuidado, o Brasil, Barueri, a nossa cidade, pode ser infestada de pessoas que andam como evangélicos, mas não são evangélicos. Que andam, se vestem como crentes, que têm talvez um linguajar, mas que aí no trabalho são o pior exemplo que tem, na família é a pior pessoa que tem. Ou seja, não basta só nós dizermos o que nós somos, não basta verbalizar o que eu acredito. Isso precisa ser vívido na minha vida, no meu dia a dia, isso precisa ser coerente com o que eu falo e o que eu vivo. Então, a ideia é que essa estatística, se somos o maior número de cristãos, precisa transformar o mundo também. Não basta a gente falar que vai para a igreja ou ir para a igreja, mas precisa ser um povo escolhido por Deus que influencia os outros. As pessoas olham para você, olham para mim e falam, ele está indo para o céu, ela está indo para o céu, e eu quero ir atrás desse rumo porque eu acredito na mensagem que eles carregam. Então, o que nos move, na verdade, é exatamente aquilo que nós cremos. Tem um teólogo muito famoso chamado A.W. Tozer, que ele escreveu em um de seus livros, onde ele diz, nós nos tornamos aquilo que adoramos. Nós nos tornamos aquilo que adoramos. Se nós adoramos a Deus, se nós adoramos ao Espírito Santo, se nós adoramos a Jesus, nós nos tornamos seres espirituais. O nosso espírito está alinhado com Deus. Jesus falou que nós seríamos conhecidos como discípulos dele se nós amássemos uns aos outros. Então nós nos tornamos como Jesus à medida como eu trato o meu próximo, à medida como eu trato o meu familiar, à medida como eu trato as pessoas que estão ao meu lado. Então não adianta eu simplesmente falar que eu adoro alguma coisa. Eu me torno aquilo que eu adoro na medida em que eu realmente adoro. Se eu adoro a Deus, então eu me torno uma pessoa muito mais empática, uma pessoa muito melhor para os meus familiares, para o meu trabalho e para a minha igreja, para a minha comunidade. Amém? Amém. Quantos estão entendendo aqui? Digam amém. Amém.
Glória a Deus. Então, o que de fato nós, como evangélicos, estamos nos tornando para o Brasil? Porque nós estamos nos tornando pessoas mais conhecidas, talvez, pela nossa ideologia política, pela nossa idolatria política, muitas vezes, muito mais pessoas radicais, talvez. O que nós estamos nos tornando para o Brasil? Discípulos de Cristo ou discípulos de um ou outro homem? O que nós estamos nos tornando? Como o mundo está vendo o povo que está indo para o céu? Um povo de guerra, um povo de gritaria, ou um povo que realmente carrega uma mensagem espiritual para o mundo? O apóstolo Paulo escreve em Filipenses 3:20, se puder abrir para a gente, Filipenses 3:20, que nós somos cidadãos do céu. Filipenses 3, versículo 20, vocês vão ver que o apóstolo Paulo ele mostra para nós que nós não somos aqui desse mundo. Olha só, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O fato é, nós somos do céu, nós somos forasteiros nessa terra, nós não somos daqui. Um dia vamos estar com Deus. Mas se a gente realmente acredita nisso, se a gente realmente carrega essa mensagem, por que a gente vive na terra como se a gente fosse viver a vida inteira aqui? Por que tudo que a gente acumula, tudo que a gente faz na vida é só para as coisas da terra? Por que muitas vezes a gente vive aqui nessa terra esquecendo que a gente precisa produzir para o céu, para a eternidade? E a gente fica só carregando coisa que vai ficar aqui na terra e amanhã ou depois, independente se você tem dinheiro, se você não tem, se você tem posição ou não tem, você cai duro igual qualquer um de nós. Qualquer morador de rua, talvez que não tenha nada, se piscar o olho e der um infarto, se Deus quiser tomar a vida dele em 1 segundo, assim como qualquer empresário, ele cai no chão e é levado. Porque todos nós somos movidos pela força de Deus. Todos nós somos movidos pelo próprio Deus. Então esse texto nos lembra que nosso lugar não é aqui na terra, mas muitas vezes a gente vive na terra como se nós fôssemos dessa terra e a gente fica guardando coisa para cá. E eu quero lembrar também o texto que Jesus nos ensinou no Mateus 6, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, do 19 ao 21. Dentro dessa perspectiva do que Paulo fala desse texto, olha só o que Jesus nos ensinou, Mateus 6, do 19 ao 21. Palavras do próprio Mestre. Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Ou seja, é pecado ser rico? Não. É pecado você querer ganhar dinheiro? Não. É pecado você ter coisas boas, gostar de coisas boas? Não, claro que não. O problema é aonde está o seu coração. O problema não é numa pessoa se ela tem dinheiro ou não. O problema é se ela é escrava do dinheiro ou se o dinheiro é escravo dela. Tem um grande pastor também que ele sempre diz que a forma como a gente administra o nosso dinheiro diz muito a respeito de como nós administramos o nosso relacionamento com Deus também. O dinheiro, ele é um péssimo senhor, mas ele é um ótimo servo. O dinheiro ele precisa ser o servo, nós precisamos ser o senhor do dinheiro. A gente sabe como administrar, o que fazer com ele, e é pedindo sabedoria a Deus que nós administramos melhor. Agora, a partir do momento que o dinheiro se torna o senhor para alguém, aquela pessoa passa a viver em função dele, aí o lugar de Deus já foi ocupado há muito tempo. E aí é onde começa a idolatria. Em vez de viver para Deus e poder compartilhar aquilo que Deus tem te dado, as bênçãos, e administrar bem o que Ele te deu, a gente passa a viver pelo dinheiro. E a gente passa a estar nesse texto que Jesus falou. Guardando tesouro aqui na terra, onde um dia traça, vai comer, onde tudo vai perecer, e aí a gente esquece de guardar e dar frutos que serão eternos, que serão para o céu. A gente esquece de amar os filhos, os parentes, pedir perdão para quem tem que pedir, estar próximo de quem tem que estar próximo, e aí em vez de gerar esses frutos, a gente vai gerando fruto de coisas materiais que no piscar de olhos podem ser levadas pelo banco, pela justiça ou até por Deus. Então, dentro disso tudo, nós vemos que Jesus tenta nos ensinar que o nosso foco, continuando aqui o que eu falei no começo, precisa ser o céu. Nós não somos cidadãos dessa terra, nós somos cidadãos do céu. Estamos caminhando para o céu, mas nesse caminho, muita coisa pode distrair a gente nessa vida. Muita coisa pode distrair a nossa vida. Em João 13:35 ele diz assim: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros. Voltando. Como estamos sendo conhecidos por aí, irmãos? Nós estamos amando uns aos outros ou somos aqueles crentes que somos os primeiros a ser conhecidos? Vixe, lá vem problema. Isso aí está chegando perto de mim, não quer nem ver perto de mim. Aquele que entra no ambiente de trabalho, as pessoas já nem
nem tem satisfação em cumprimentar, né? É o crente mais barraqueiro, é a pessoa mais barraqueira, você vai ver, é o crente, né? O que vai para a igreja. Como nós estamos sendo conhecidos? Ou somos aquele que frequentamos os lugares, entramos no lugar de trabalho ou na casa de um familiar e as pessoas têm satisfação de nos ter à mesa. As pessoas veem Jesus em nós. Como nós estamos sendo conhecidos? Nós somos realmente associados a essas palavras que Paulo e Jesus nos ensinou? Enfim, então, voltando ao que Tozer disse, somos aquilo que adoramos. Então, para onde está indo a nossa adoração? Enfim, tem um livro muito bom também de um grande teólogo chamado Tim Keller, que faleceu recentemente, que ele diz, o título dele é Deuses Falsos. E nesse livro, que me inspirou muito também a escrever essa mensagem, ele fala sobre idolatria, sobre ídolos que tomam lugar no nosso coração. Coisas que podem tomar lugar no nosso coração quando a gente não está alinhado com o Espírito. Vamos ver então o que o profeta Ezequiel diz em Ezequiel 14, do 2 ao 6, ao povo de Israel sobre idolatria. A palavra do Senhor veio a Ezequiel, no capítulo 14, do 2 ao 6, dizendo assim: Então a palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, estes homens ergueram ídolos no coração e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Portanto, diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, quando qualquer israelita erguer ídolos no coração e puser um tropeço ímpio diante do rosto e depois for consultar o profeta, eu, o Senhor, responderei a ele segundo a sua idolatria. Farei isso para reconquistar o coração do povo de Israel, que me abandonou em troca de todos os seus ídolos. Por isso, digo ao povo de Israel, assim diz o soberano Senhor, arrependa-se, desvia-se dos seus ídolos e renuncie a todas as suas práticas detestáveis. O Senhor está repreendendo o povo de Israel porque levantavam ídolos no coração. E hoje nós também estamos numa sociedade que é similar. A gente vive praticamente uma sociedade que levanta ídolos no coração. Porque quando o coração não está preenchido com Deus, com coisas boas, ele automaticamente é preenchido com o que não presta. Mas enfim, a pergunta é, como que se destrói então um ídolo que é colocado no coração? Porque um ídolo de alguma matéria é fácil você destruir. Agora, como que se destrói um ídolo que se instala no coração? Quero refletir com vocês. Um ídolo que se instala no coração, ele só é possível se houver ausência de Deus. Quando não há presença de Deus no seu coração, qualquer coisa se instala para tomar o lugar de Deus. Quando não há Deus no seu coração, o dinheiro, a pornografia, a sexualidade, ideologias, tudo pode tomar um lugar no seu coração e erguer um altar no seu coração, porque a única coisa que pode preencher o coração do ser humano é Deus. Tem um grande teólogo também que diz que o tamanho de Deus é infinito. E qual o tamanho do vazio do ser humano? Infinito. Ou seja, se o tamanho que nós temos no nosso coração é infinito, se a gente jogar bebida, ficar bebendo o dia inteiro, não vai preencher, porque é infinito. Se a gente jogar ideologias que o mundo prega, sexualidade, se você ficar tentando preencher o seu coração com coisas que são desse mundo, não vai preencher, porque é infinito. E qual é o tamanho do buraco? É exatamente o tamanho de Deus, ou seja, só cabe Deus no que é infinito. O nosso coração é infinito e por isso sempre há um espaço para que Deus o preencha. Então, na ausência de Deus se instalam ídolos no coração. E como que a gente derruba esses ídolos? Eu quero dar 3 exemplos aqui de como a palavra de Deus nos ensina como a gente pode destruir um ídolo que é construído no coração na ausência de Deus. Êxodo 32, do 1 ao 4. Êxodo 32, o exemplo de um ídolo construído na ausência de Deus. Do 1 ao 4 nós vamos ler. Ao ver que Moisés demorava a descer do monte, o povo juntou-se ao redor de Arão. Ele disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, porque a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Arão respondeu-lhes: tirem os brincos de ouro das suas mulheres, dos seus filhos e das suas filhas, e tragam para mim. Todos tiraram os brincos de ouro que tinha das orelhas e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo em um ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: estes são os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Olha que coisa, um povo que viu o mar se abrir, um povo que viu o que Deus fez com as 10 pragas no Egito,
Um povo que viu seus filhos serem poupados da morte quando o anjo da morte passou no Egito. Agora está erguendo um bezerro de ouro e falando, esse é o Deus que nos libertou do Egito. Porque Moisés demorava a aparecer. Então, na ausência de Deus, se instala ídolos no coração. Porque quando a gente não vê mais a mão de Deus ou Deus falando, aí qualquer coisa a gente torna aquilo como um ídolo para o nosso coração. Assim como aconteceu com esse povo de Israel. Então, na ausência de Deus, esse é um primeiro exemplo de como um ídolo vai sendo construído no coração do ser humano. Quando falta Deus, falta a resposta de Deus, a gente vai buscando em qualquer outra coisa. Então, Arão falou, vamos juntar ouro e vamos erguer um ídolo para nós mesmos. O ser humano vai fazendo ídolos para si. Um segundo exemplo de como um ídolo é construído na ausência de Deus, Juízes 8, do 22 ao 27. O testemunho de Gideão. Gideão que foi um líder levantado para libertar Israel dos midianitas. Gideão foi um grande homem de Deus. Deus usou Gideão para libertar Israel. Mas infelizmente, irmãos, se a gente não tomar cuidado, até quando nós somos ferramenta de Deus, na mão de Deus, se nós não tomarmos cuidado com os nossos desejos, com o nosso coração, pode virar maldição na nossa vida. Quando a gente acha que a gente é capaz de alguma coisa. Olha o que aconteceu com Gideão depois de libertar o povo de Israel. Os israelitas disseram a Gideão, reine sobre nós, você e seu filho e o seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Não reinarei sobre vocês, respondeu Gideão, nem o meu filho reinará sobre vocês, o Senhor reinará sobre vocês. Só que até aí, volta por favor, Sabrina, para o 23. Até aqui o discurso está ótimo, porque Gideão está falando, eu não vou reinar nem meu filho, o Senhor vai reinar sobre nós. Só que aqui a gente está vendo alguém que está verbalizando talvez algo que não acredita. Porque enquanto o Gideão está falando que o Senhor vai reinar sobre vocês, no versículo posterior que a gente vai ler agora, a gente vai ver que mesmo assim ele ainda quer alguma coisa para si. E aí é quando o ego fala mais alto, é quando o ídolo se instala no coração. Passa para o 24. Ele prosseguiu, só faço um pedido. Opa, desculpa, derrubei água. Só faço um pedido, que cada um de vocês me dê um brinco da sua parte dos despojos, e que os ismaelitas costumavam usar brincos de ouro. De boa vontade os daremos a você, responderam. Então estenderam uma capa e cada homem jogou sobre ela um brinco tirado dos despojos. Até o 27. O peso dos brincos de ouro chegou a 1.700 ciclos, sem contar os enfeites, os pendentes e as roupas de púrpura, que os reis de Midian usavam e os colares que estavam no pescoço dos seus camelos. Com o ouro, Gideão fez um colete sacerdotal e o colocou na sua cidade em Ofra. Toda Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração, e isso veio a ser uma armadilha para Gideão, para sua família. O homem foi usado para livrar o povo de Midian, dos midianitas, foi um homem usado por Deus, e falou que quem ia reinar seria o Senhor Deus sobre eles, mas agora ele fala, mas se vocês quiserem me entregar o ouro, eu vou erguer um ídolo na minha cidade, e agora esse ídolo, o texto é muito claro em falar, foi motivo de prostituição do povo de Israel. Ou seja, o povo de Israel deixou de adorar a Deus de novo e virou uma armadilha para Gideão e sua família. Independente do que você faz, se você não dá glória a Deus, se você não direciona a glória a Deus, que te deu fôlego de vida, que te deu capacidade de raciocinar, de ser inteligente para desenvolver o seu trabalho, as suas tarefas, isso pode se tornar uma grande armadilha para um ídolo que vai se instalar no seu coração. Se um músico, se um cantor não dá glória a Deus pelo talento, pelo dom que recebeu, ele pode em algum momento se inflar, se um pregador, um pastor, se inflar do ego e dizer, eu sou muito bom no que faço. E aí eu não preciso nem mais da palavra de Deus sobre mim, nem mais de Deus sobre mim, porque eu já sou perito no que eu faço, eu falo tão bem e as pessoas se emocionam. Mas a partir do momento que a gente se ajoelha e se humilha aos pés do Senhor, nós não caímos em armadilhas como essa. Como Gideão caiu, porque nós sabemos que nada vem de nós e tudo vem do Senhor. Então é assim que o ídolo se instala no coração também, quando nós não damos glórias a Deus e quando nós achamos que somos capazes de alguma coisa. Amém, irmãos? Amém. Terceiro exemplo de como o ídolo se constrói na ausência de Deus, os desejos do nosso coração. Isso é extremamente perigoso. Muitas vezes, essa primeira pergunta que eu fiz, o que te move? Num primeiro momento a pessoa pode responder, os meus sonhos, o meu coração. Mas a Bíblia vai nos mostrar que o coração do ser humano pode ser extremamente perverso e perigoso. Olha só o que diz então Romanos, Paulo diz aos Romanos, no capítulo 1, do verso 22 ao 25.
Romanos 1, do 22 ao 25. Embora eles afirmem ser sábios, tornaram-se tolos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas à semelhança do homem mortal, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, aos desejos do coração deles, para desonrarem o corpo deles entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. O que Paulo está nos dizendo nesse texto? Um dos primeiros castigos que Deus pode dar para mim e para você é entregar-nos aos nossos desejos. Muitas vezes os frutos da nossa oração, aquilo que a gente pede, não é o que Deus tem para a nossa vida. Talvez a gente ora por um emprego que está com a porta escancarada, mas não é ali que Deus quer te colocar. Talvez a gente ora por uma viagem que a gente quer fazer, uma casa que a gente quer morar, e não é aquilo que Deus quer. E o pior castigo que Deus pode fazer é dar isso que você está desejando, porque uma hora a gente quebra a cara, quando a gente sai da vontade de Deus. Cair nos nossos desejos, cair na nossa vontade, é um castigo tremendo, é o que Deus está falando. Ele entregou os seres humanos, os homens, a seus próprios desejos. Então, conforme o seu desejo, a sua sexualidade, Deus falou, está entregue, então faça como você bem entender. E qual é o problema disso? O problema é que a gente está adorando as coisas criadas, coisas que o homem criou e não ao Criador. E quando a gente não se submete ao que o Criador está fazendo, a gente começa a construir ídolos no coração. Começa a tomar o lugar de Deus aquilo que a gente quer, aquilo que é nosso desejo, e não aquilo que Ele quer para a nossa vida. Não é o assim diz o Senhor na minha vida, mas é o que eu quero. E aí o Evangelho se torna extremamente antropocêntrico, ou seja, ele tem o homem no centro. Então é o que o homem precisa, o que o homem quer, e não mais a vontade de Deus, a vontade de Jesus e o que Deus quer para a sua igreja. Então, um ídolo se constrói no coração muitas vezes também quando o coração não está alinhado com o Espírito Santo. Quando o coração não está alinhado com Deus. Quando isso acontece, os nossos desejos são perversos e o que a gente quer muitas vezes não significa e não simboliza o que Deus quer para a nossa vida. Olha o que a palavra diz em Jeremias 17, 9. Jeremias capítulo 17, verso 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? E é assim que um Deus falso, um ídolo, pode ser feito no coração. Você pensar que encontra na criação algo que só o Criador pode preencher no seu coração. Algo que só o Criador, que é o próprio Deus, pode satisfazer na nossa vida. E agora eu volto à pergunta anterior. E como que se derruba então um ídolo construído no coração? Eu falei aqui de 3 formas como um ídolo pode ser construído na ausência de Deus. E como que se derruba então esse ídolo? Se cremos no que Paulo escreveu em Filipenses 3:20, que nós somos cidadãos do céu. Aleluia. Nós lemos em Filipenses 3:20 que a nossa morada não é aqui. Nós cremos então no que Paulo diz aí, que a nossa cidadania, o nosso lugar não é nessa terra. E se a gente crê nessa palavra, é assim que os ídolos no coração são quebrados, porque aí não são mais os meus desejos, não é o que eu quero, não é o que eu estabeleço, agora não é mais o que eu tenho que guardar aqui na terra, os tesouros que eu guardo, não é a minha capacidade que me governa, mas eu sou governado completamente pela vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós construamos uma família para Jesus Cristo, onde Ele é o principal, o irmão mais velho, o pastor de todos, onde Ele será o que estará sentado à destra do Pai, nos esperando no banquete. Então a vontade de Deus para todos nós é que nós tenhamos lugares, a mesa com Ele lá na Nova Jerusalém, lá no céu. E se isso estiver latente na minha e na sua mente todos os dias, de segunda a segunda, nós não seremos distraídos pelos ídolos dessa vida. Nós não seremos destruídos nem distraídos pelo que a vida tem para nos proporcionar, porque a gente vai estar sempre lembrando, o meu lugar não é nessa terra, o meu lugar é no céu, e é para lá que eu vou. E quem quiser, vem atrás. Não fomos feitos para essa vida, irmãos. Então não tem nada nessa vida que pode satisfazer a minha e a sua vontade e o nosso desejo. Só o que é espiritual e sobrenatural pode satisfazer aquilo que o ser humano procura. Por isso tem tantos irmãos que estão perdidos na embriaguez, em vícios, na droga, em ideologias políticas que se pregam por aí, porque se esqueceram
que a nossa morada não é nesse lugar. Não há nada na terra, não há nada nesse mundo que vai satisfazer o que o ser humano procura. É em Deus e na sua palavra, e numa reunião como essa, numa casa de oração, que nós encontramos o nosso verdadeiro propósito. Amém? O que nos move, então, e agora eu quero concluir com uma mensagem do apóstolo Paulo, onde ele fala sobre um Deus desconhecido. Para quem conhece essa mensagem, está ali em Atos. Eu quero que você abra Atos 17. Capítulo 17, nós vamos ler a partir do verso 16, porque essa mensagem é muito interessante, e nessa mensagem de Atos, o apóstolo Paulo, ele estava na Grécia, estava evangelizando ali na Grécia, chega ali em Atenas, e o texto diz que quando Paulo chega ali em Atenas, na Grécia, ele fica extremamente indignado porque ele vê muitos ídolos. Os irmãos sabem que a mitologia grega e os gregos eram extremamente idólatras, então tinha Deus para tudo que é coisa ali. E ele chega lá e ele vai lidar com alguns tipos de pessoas. O texto vai dizer para nós, no capítulo 17, anteriormente, que ele vai pregando nas sinagogas, ensinando os judeus que estão ali, mas que ele também ia para as praças onde estavam os filósofos gregos, onde os gregos estavam discutindo. E nas praças nós vemos ali os epicureus, estoicos, que são chamados pensadores da época, e Paulo começa a discutir com eles. Paulo começa a trazer uma mensagem que naquela época não era conhecida, irmãos. Paulo está falando de um homem que nasceu e era filho do próprio Deus, que foi morto numa cruz e ressuscitou no terceiro dia. Isso é novidade para os gregos, eles não tinham ouvido essa mensagem. E Paulo agora começa a pregar num lugar onde é cheio de ídolos sobre um Deus verdadeiro. Não existe um Deus do sol, um Deus do mar, um Deus da lua. Não, Paulo está falando, existe um Deus criador, e é esse Deus que eu vim pregar a vocês. E Paulo chega ali então em Atenas para pregar sobre esse Deus, e ele encontra então esses filósofos. Ali existiam os epicureus e os filhos de Epicuro, como são chamados epicureus. O que eles acreditavam? Eles ensinavam que Deus deu origem ao que existe. Existiam deuses que criaram tudo que há aqui na terra, o sol, a lua, o mar, as plantas, mas foram embora. Ou seja, Deus que não se importa com o ser humano. Colocaram a gente nesse mundo e deixaram aos nossos próprios desejos, a nossa própria sorte. Não, é um Deus que não está interessado em se relacionar com o ser humano. É isso que os epicureus naquela época na Grécia acreditavam. Tinha também os estoicos, que eles acreditavam que uma força deu origem a tudo. E essa força controla tudo que tem, tudo que existe. É uma força cósmica que está alinhada com tudo, independente se isso é bom ou ruim para você, existe uma razão de tudo acontecer. Então é uma força misteriosa, uma força cósmica. Os estoicos e epicureus discutiam sobre isso ali na Grécia. E agora chega o apóstolo Paulo ali. E o apóstolo Paulo, quando chega agora para anunciar esse evangelho novo, esse evangelho de Jesus, ele é levado então para o Areópago. Era um lugar na época na Grécia, o Areópago, que era como se fosse um centro, irmãos, de política, de religião, de discussão e decisões. Era um lugar como se fosse um tribunal, mas aberto. O Areópago era um lugar aberto onde filósofos e juízes se reuniam para tomar decisões em relação à cidade e o que estava sendo ensinado, já que ali era um berço de grande filosofia. Então ali se tomavam decisões da Grécia, ali no Areópago, e Paulo é levado para esse lugar. Quando Paulo chega lá, nós vamos ler agora do versículo 16 até o 21 o que acontece. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que esse tagarela está tentando dizer? Outros diziam, parece que está anunciando deuses estrangeiros. Diziam isso porque Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então levaram-no a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é este que você está anunciando? Você nos apresenta algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Só até aí. O interessante é que Paulo aqui no Areópago, e isso mostra a sabedoria e a inteligência de Paulo, ele não vai falar de Abraão, não vai falar dos profetas, não vai falar do Antigo Testamento, porque Paulo está diante de um povo que não tem noção disso. Paulo está diante dos gregos que não conhecem o relacionamento dos judeus com Deus. Então o que Paulo vai usar aqui é exatamente filosofia grega. Ele vai usar alguns exemplos do que os gregos conheciam. Isso demonstra também sabedoria quando a gente vai falar com alguém sobre Jesus. E aí o que Paulo vai usar então
é um texto, é um exemplo que nós vamos ver logo, nos próximos versículos, Paulo falando, de uma referência de um filósofo grego chamado Epimênides. Um filósofo que existiu há 400, 500 anos antes de Paulo estar ali naquele lugar. Existiu há muitos anos ali na Grécia um filósofo chamado Epimênides. Inclusive, há muitos relatos históricos, não só bíblicos, sobre esse filósofo. E ali conta naquela cidade que houve uma praga na cidade de Atenas em um momento, uma praga que fez com que o gado, e os irmãos sabem que o gado naquela época era economia local, né? Você trocava ovelha, boi, porco, né? Então com isso você vendia, você comia, isso era muito significativo. E uma praga acometeu Atenas, então, uma época, e, enfim, ninguém sabia o que fazer. Naquela época não existia evangelho ali de Jesus, não existia Jesus sendo pregado, então os gregos tinham seus deuses. E aí os gregos falaram, algum Deus está furioso conosco, porque a praga acometeu os nossos campos, o nosso gado, então vamos começar a fazer sacrifícios para todos os deuses que nós temos. E em algum momento a praga vai cessar e a gente sabe que é a ira desse Deus, então, que corresponde a alguma coisa que a gente fez. Vamos, então, pedir perdão para todos os deuses na dúvida, né? A gente não sabe qual que a gente ofendeu. E aí começou-se, então, a fazer sacrifícios na Grécia para que algum Deus, mas nada aconteceu, a praga continuou. Até que em algum momento, esse filósofo Epimênides, esse pensador ali que estava ali, que inclusive Paulo também usa em Tito, na carta de Tito, quem quiser depois conferir, capítulo 1, versículo 12 de Tito, não precisa abrir não, mas só para quem quiser anotar aí, Tito 1 e 12, Paulo também vai fazer uma referência a esse poeta da Creta, da cidade de Creta, que chamava Epimênides, e olha que curioso. Então a história da Bíblia em outros livros, e assim como a história vai confirmando aquilo que aconteceu, para a gente ter a veracidade da Bíblia, né, como a Bíblia ela é real. Então Paulo vai usar sempre o exemplo desse filósofo chamado Epimênides, e ele diz que Epimênides chega então em Atenas e fala assim, olha, já que a gente está na dúvida de qual Deus a gente ofendeu, faz o seguinte, pega as ovelhas, vamos subir no Areópago, e era um lugar alto, e solta elas sozinho, deixa elas debandar, descer. E no caminho que elas iam descendo, haviam vários altares de deuses gregos, havia ali vários deuses. O lugar onde elas pararem para pastar, vai ser o Deus correspondente que está irado com a gente. As ovelhas vão aonde o Deus está ali instalado. E beleza, vamos fazer isso então, Epimênides orienta isso. O que acontece? As ovelhas saem então ali do Areópago, andando ali em manada, e elas param exatamente numa pedra, num lugar onde não tinha nada. E ali Epimênides fala, bom, então provavelmente um Deus que a gente irritou, que é um que a gente não conhece. Então aqui nós vamos levantar um altar escrito, ao Deus desconhecido. Ou seja, nessa pedra, nessa cidade, nesse local, o que Epimênides falou assim, olha, nós não sabemos qual é o Deus que a gente irritou, mas as ovelhas ao pousarem aqui, nós acreditamos que a praga vai cessar, e realmente a praga cessou. Então vamos falar, vamos colocar aqui ao Deus desconhecido, ou seja, tem algum Deus que a gente ainda não conhece, que cessou essa praga e está irado com a gente. Irmãos, 500 anos depois o apóstolo Paulo chega nesse lugar. Vamos ler então Atos 17, do 22 ao 23. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei curiosamente os seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram sem conhecer é o que anuncio a vocês. O apóstolo Paulo, então, aproveita dessa estratégia, conhecendo essa história de Epimênides da Grécia em Atenas, e diz, esse Deus que vocês não conhecem de toda essa história, é esse que eu venho anunciar a vocês, o Deus que é criador, que não é mais um Deus, mas é o Deus verdadeiro. O Deus que controla as ovelhas, controla o vento, controla o mar. É Ele que eu anuncio a vocês. E Paulo traz, então, nesse contexto onde existe tanta idolatria, os irmãos sabem que ali na Grécia tinha a deusa Afrodite, que era a deusa da beleza, o deus Ares, que é o deus da guerra, Hefesto da arte, Poseidon dos mares. Entre tantos deuses, Paulo vai trazer agora a mensagem, o evangelho, de um Deus central, de um Deus que controla todas as coisas. E aí, assim, Paulo continua a sua pregação, Paulo vai falando, e o que eu quero refletir aqui com os irmãos nesse momento? Voltando agora um pouco para o nosso tempo. Nós estamos com Paulo ali na Grécia, mas hoje em Alphaville, Barueri, Itapevi, Jandira, onde quer que você more. Quantos de nós hoje não temos altares levantados? Talvez a gente não tenha um altar na nossa casa para Maria, talvez a gente não tenha um altar para deuses de religiões africanas, talvez a gente não tenha um altar como os gregos tinham.
Mas quantas vezes na nossa vida, alguns altares se erguem no nosso coração, quando a gente trabalha muito mais do que convive com a família? Quantas vezes altares são construídos no nosso coração, quando o que a gente busca é muito mais o dinheiro do que a presença de Deus? Quantas vezes a gente negligencia a família, o cuidado com a esposa, o cuidado em casa, por coisas que vão passar, que são terrenas? Quantas vezes vão construindo-se ídolos na sociedade que a gente nem percebe e estão tomando o lugar de Deus na nossa vida? Ali em Atenas é evidente, é claro que existiam ídolos ali de todas as formas. A gente não tem talvez um ídolo ali como Artemis, como aquelas deusas da beleza, mas quantas academias hoje estão cheias de pessoas procurando um corpo perfeito, estão obcecadas com aquilo, e mulheres e homens que vão tomar coisas que fazem mal para o seu próprio corpo e vão adoecer por causa disso, porque estão atrás de algo que jamais vai sustentar suas vidas. Quantas pessoas estão adoecendo atrás de ídolos que não podem sustentar a sua vida e o seu espírito? Pessoas que estão buscando numa performance no corpo ou na conta bancária algo que só Deus pode preencher no coração. Nós temos ídolos todos os dias que se põem na minha e na sua frente, no trabalho, em casa, em todos os lugares. E se o nosso coração não estiver alinhado com Deus, esses ídolos vão tomar o lugar de Deus no nosso coração. Por isso é tão importante observar essa mensagem. E talvez entre todos esses deuses, o maior hoje em dia seja exatamente o que fica no nosso bolso todo dia, o celular. A gente não tem um Deus para sacrificar as crianças como eles tinham na época, mas quantas vezes no horário de almoço, eu e você, não temos cuidado de olhar para os nossos filhos e conversar, porque estamos o tempo todo online? Quantas vezes a gente perde o contato com a esposa ou com o marido, porque a gente está o tempo todo mais focado no que está acontecendo online do que Deus colocou no nosso lado ali, na nossa cama, na nossa mesa? Quantas vezes a gente se perde na idolatria que a gente nem percebe, mas está acontecendo todo dia e toda hora, na minha e na sua vida. São ídolos que vão tomando o espaço de Deus, e aí do nada a gente percebe, por que estão tanto crente desanimado? Por que tantas pessoas estão frias? Por que a igreja desanima? Por que as pessoas estão assim? Porque ídolos são construídos sem que a gente observe o lugar que foi tomado de Deus no nosso coração. Enfim, quero partindo já para a conclusão aqui. Quando a gente está vazio de Deus, qualquer coisa te guia. Quando você está vazio de Deus, como aquelas ovelhas, caminhando entre tantos ídolos, você pode parar em qualquer ídolo, se você não souber qual é o verdadeiro caminho, se você não souber qual é a sua cidade, para onde você vai. Qualquer coisa nesse mundo pode atrapalhar a sua jornada, quando você não tem na mente que você é cidadão do céu. Existe uma morada para mim e para você. Qualquer coisa nesse mundo pode distrair a minha e a sua vida, se nós não estivermos conectados com o Senhor Deus. Mas glória a Deus, porque o apóstolo Paulo continua pregando. Eu quero concluir com o versículo 24 ao 28. Do versículo 24 ao 28, respondendo essa pergunta: o que me move e o que te move? O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos humanas, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, aleluia, o fôlego e as coisas demais. Deus, de um só homem, Ele fez todos os povos para que o povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e as fronteiras dos seus territórios. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dos poetas de vocês disseram, também somos descendência dele. Amém?